Vamos então, mais uma vez, aqui no palco, recebendo com muito carinho o nosso prefeito Ricardo Nunes. Ele que vem acompanhado do secretário Rodrigo Ravena, secretário do Verde e do Meio Ambiente, José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas do Governo Municipal, também o secretário Edson Aparecido, secretário de Governo Municipal, os vereadores Paulo Frange, Beto do Social, Sandra Santana, Rodrigo Goulart. Chamamos também aqui o secretário Fabrício Cobra, da Casa Civil, Elza Paulina, da Segurança Urbana, chamando também o Vitor Sampaio, chefe de gabinete do prefeito, convidar aqui os subprefeitos aqui de Santana, Tucuruvi, o Maguel Guerra, também o Guaraci Fontes, subprefeito da Casa Verde, Cachoeirinha Limão, convidar o Ilan Kuppenstein, diretor regional para a América Latina do C40, o João Povoa, gestor aqui do Parque Linear Córrego do Bispo, convidando o inspetor superintendente Agapito Marques, comandante-geral da GCM, e também o José Bastos, comandante da Inspetoria de Defesa Ambiental da Cantareira, aqui da GCM. Vou convidar aqui ao palco o senhor Guilherme Dirello, organizador local da Fórmula E, o Edson Brasil, assessor de gabinete do prefeito, Walter Feldman, presidente do Fórum Nacional da Longevidade, Gilberto Natalini, o ambientalista e ex-secretário, Eduardo Jorge, sempre deputado Eduardo Jorge, também o ambientalista. Convidar a todos para vir aqui ao palco neste importante evento para o verde e o meio ambiente da nossa cidade. Vamos, neste momento, vou solicitar a atenção de todos aqui presentes para que a gente possa assistir. Vou pedir aqui o pessoal do palco para deixar liberado o telão. Nós vamos assistir, neste momento, um vídeo da cidade de São Paulo, capital do verde. São Paulo é a cidade mais populosa das Américas e a quinta do mundo. Uma metrópole efervescente, cheia de vida e diversidade, com uma infraestrutura que não para de crescer. E mesmo assim, uma cidade cada vez mais integrada à natureza. 150 milhões de metros quadrados de natureza protegida. Uma área que equivale a 14 mil campos de futebol. Isso são mais que 150 parques do Ibirapuera juntos. Esse é o projeto São Paulo Capital Verde. São 20 novos parques e unidades de conservação protegendo mananciais e nascentes, além de parques urbanos abertos à visitação. Um projeto que vai melhorar ainda mais o dia a dia da nossa cidade. Conservar a natureza e criar mais áreas de proteção é o melhor caminho para combater as mudanças climáticas, amenizando as temperaturas, as ondas de calor e a poluição atmosférica. Além disso, são mais espaços para lazer, esporte, educação e cultura, que se traduzem em mais saúde e qualidade de vida para toda a população. Mas o projeto São Paulo Capital Verde vai além. Com os mais modernos sistemas de detecção de incêndio por infravermelho, centrais de monitoramento, formação e treinamento de equipes de brigadistas, a cidade está preparada para cuidar de nossos parques e unidades de conservação. E não esquecemos da fauna. Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres é o maior centro de manejo público da América Latina. A divisão de fauna silvestre recebeu quase 10 mil animais em 2023. A cidade, que já é reconhecida internacionalmente pelo cuidado com suas áreas verdes, apresenta agora o maior programa de preservação ambiental de toda a nossa história. São Paulo Capital Verde. Porque mais natureza é mais vida. A capital quer mais verde. A prefeitura faz. Vamos aplaudir a cidade de São Paulo, capital do verde.
agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês que estão aqui neste importante evento para a nossa querida São Paulo. Nós vamos, neste momento, abrir os pronunciamentos deste evento com as palavras do secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ravena. Bom dia. Alô, alô. Tá saindo? Tá? Eu que não estou ouvindo. Bom dia a todos e todas. Agradeço a presença de todos. Para mim, especialmente, eu com a minha equipe, eu queria, antes de qualquer coisa, prefeito, me desculpe, mas eu queria agradecer a equipe da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que é a responsável pelo trabalho de levantamento, cadastramento e identificação dessas áreas. Eu não faço nada sozinho, sem essa equipe a gente não conseguiria estar aqui hoje. Isso é um grande passo. O que foi dito aí é mais do que verdade. É a maior ação de adaptação da cidade de São Paulo. É a maior ação de mudanças climáticas que qualquer cidade já fez no Brasil. É a maior, eu vou arriscar dizer, a maior ação de adaptação climática já feita no mundo. A gente não tá buscando transformar em área pública, em área de proteção, pequenas áreas. A gente está transformando 10%, quase 11% da cidade em área de proteção permanente, parques urbanos e unidades de conservação. Para quê? Para que a cidade mantenha os 54% de cobertura vegetal e possa avançar, para que a cidade seja uma cidade sustentável, seja uma cidade habitável, seja uma cidade verde, acolhedora e que tenha qualidade de vida. Essa ação se integra a todas as outras ações de meio ambiente que a prefeitura já faz. As ações de meio ambiente, eu gosto sempre de destacar, não estão ligadas só à criação de parques e unidades de conservação. Estão ligadas à criação de emprego e renda, estão ligadas à questão de mitigação social, né, do risco social, mitigação de riscos de acidentes geológicos, retirada de moradias em local impróprio, contenção de córregos. Então, todas as ações da prefeitura são ações ambientais, porque a gente está falando de meio ambiente urbano. Só que, neste momento, o que o prefeito faz, e aqui agradecer mais uma vez, prefeito Ricardo Nunes, é o prefeito das grandes ações na cidade de São Paulo. Não é só o maior recap, não é só o maior programa habitacional, nem é só a maior ação de saúde da cidade, é a maior ação ambiental que essa cidade já teve. A gente tem gente que já passou pela secretaria aqui com a gente no palco e todo mundo reconhece que o seu empenho em proteger o meio ambiente na cidade é importantíssimo. O que o senhor faz hoje é declarar de utilidade pública 32 áreas, dessas 32, 9 são destinadas a parques urbanos, as outras são unidades de conservação, e a partir da declaração de utilidade pública, isso volta para a secretaria, a gente inicia o trabalho de demarcação e inicia o processo de desapropriação e pagamento e indenização aos proprietários dessa área. Nós não estamos tomando nada de ninguém, a gente está comprando terra para ser terra protegida, para ter terra de proteção, para ter terra em que se mantém o verde e o meio ambiente, onde a gente tem a biodiversidade. A gente já tem muito prêmio, prefeito. A gente já viu 3, tem mais um monte, né? Todos os secretários que estão aqui já ganharam algum prêmio internacional. São Paulo é um exemplo para o mundo, e esse aqui vai ser mais um. Então, obrigado a todos. Espero que vocês acompanhem os próximos passos, ajudem a gente a identificar as áreas prioritárias, olhar com carinho porque a gente está pretendendo desapropriar e entender que a gente não está só preservando o mato em pé. Não é só isso. A gente está preservando córregos, nascentes, a gente está preservando a vida nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos, e mais que isso, a gente está preservando a água da cidade. Tá? Era isso, obrigado, e boa sorte para a gente. Vamos continuar, que para terminar com a ordem do prefeito, e acho que a secretaria cumpriu a ordem do prefeito, que é acordar cedo e pensar no que a gente pode fazer para melhorar a vida de quem mora nessa cidade. Tá aí, a gente pensou e conseguiu produzir alguma coisa que eu acho que é muito significativa. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao secretário Rodrigo Ravena, secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente.
Neste momento, nós vamos convidar para fazer uso da palavra o senhor Ilan Kupperstein, diretor regional para a América Latina do C40, que é uma rede global de prefeitos das principais cidades do mundo que estão unidos em ação para enfrentar a crise climática. Bom dia a todos. Uma saudação ao prefeito Ricardo Nunes, a todos os secretários, representantes da prefeitura e outros convidados que estão aqui. É uma honra para mim, como diretor regional da C40, poder estar nesse dia histórico, não só para São Paulo, para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Muito rapidamente, C40 é uma rede hoje de quase 100 cidades, as maiores cidades do mundo estão na rede, comprometidas em combater a crise climática. É uma crise que todos nós vemos no nosso dia a dia, com o aumento das ondas de calor, com as chuvas, com as secas. Então, essas quase 100 cidades são as cidades que estão comprometidas a combater e a liderar as ações para diminuir os impactos dessa crise, sobretudo nas nossas cidades, que são onde mais sentimos esses impactos. E aí a gente chega nesse dia. Esse dia é histórico, prefeito, porque quando eu soube dessa ação, junto da equipe da C40, nós começamos a ver que outras cidades tinham feito ações similares. E, de fato, tem algumas cidades que já fizeram alguma coisa similar, mas nada se compara à magnitude e à escala da ação que está sendo tomada hoje de ampliação e solidificação dessas áreas como áreas verdes, como um presente, de fato, para os paulistanos e paulistanas dessa geração e das próximas. Então, é impressionante. Hoje, uma área equivalente ao tamanho da cidade de Paris está sendo mantida oficialmente pela prefeitura como área verde para a cidade de São Paulo. Quem ganha são os paulistanos. A temperatura com essa área verde diminui, a gente consegue manter a qualidade da água, a distribuição da água com isso. Então, não é só manter uma floresta de pé, é trazer uma série de benefícios, traz emprego. Tem muita gente que trabalha para manter uma floresta de pé. Ajuda também com as chuvas, ajuda com a qualidade da água, ajuda com a qualidade do ar. Isso aqui é um presente, é um tesouro poder manter isso. Então, é um tesouro que a prefeitura está mantendo agora de forma permanente para a população da cidade. E nós da C40 ficamos muito honrados e muito felizes de ver essa liderança da Prefeitura de São Paulo, sob a liderança do prefeito Ricardo Nunes, secretário Ravena, secretário Naline e vários outros secretários envolvidos nessa ação. Essa é uma ação histórica. Também temos figuras históricas ambientais de São Paulo aqui hoje, porque isso é o que culmina um esforço histórico que hoje o prefeito Ricardo Nunes traz à realidade, traz à tona com essa assinatura. Isso não é simples, é um compromisso político, financeiro, ambiental, social, econômico para a melhoria da vida dos paulistanos. Então, é uma emoção para a C40 estar aqui nesse dia, parabenizando o prefeito Ricardo Nunes e a cidade de São Paulo por essa ação de liderança, não só aqui na cidade, não só no Brasil, mas a nível global. Os nossos agradecimentos ao Ilan Kupperstein, diretor regional para a América Latina do C40. Vamos, neste momento, ouvir palavras do secretário executivo de Mudanças Climáticas do Governo Municipal, José Renato Naline. Bom dia. Está muito fraco aí. Bom dia. Eu acho que todos já falaram, Ravena falou, Ilan falou, que hoje é um dia histórico, não é? Cada um de nós, ao voltar para casa, vai ter de guardar esse dia, 21 de fevereiro de 2024, o dia em que um prefeito fez aquilo que muitos prometem pelo mundo afora. A questão climática é objeto de reuniões, de congressos, de seminários, de COPs, mas ninguém põe a mão na massa. Quem pôs? Ricardo Nunes. Vejam que São Paulo hoje cresceu mais 11%, garantindo água. Sem água nós não vivemos. Nós podemos viver sem petróleo, mas sem água nós não vivemos. O mundo inteiro sabe a receita para mitigar os efeitos, os impactos desastrosos do aquecimento global. Mas quem tem preservado áreas da dimensão que hoje o prefeito Ricardo Nunes entrega, não só a nós, entrega para muitas gerações.
ele só por isso escreveu seu nome na história mundial. Ele mereceria um Nobel, Ricardo, porque é uma coisa cuja transcendência não é avaliável. Nós vamos demorar muito tempo para entender o que hoje está acontecendo. E vocês são testemunhas presenciais disso. Vocês estão presentes nesse momento histórico, tenham muito orgulho disso. Então, vamos dar um viva a Ricardo Nunes. Agradecemos as palavras do secretário José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas do Governo Municipal. Agradecendo as presenças de todos os subprefeitos que estão aqui conosco, aqui no palco Magal Guerra de Santana, o Guaraci Fontes da Casa Verde, também o Tiago Della Volpe de Guaianazes, Rodrigo Ribeiro do Ipiranga, o Leonardo de Pinheiros, a Luciana de Peruso, Rafael Limonta de Itaquera, Coronel Camilo da Sé, o Sérgio Gonelli da Freguesia, também o João Paulo Lopretti do M-Boi, o Rafael Meira de Aricanduva, o Sidney Couto do Butantã, o Pepe da Lapa, o Luiz da Vila Mariana, também o Roberto de Godoy da Vila Maria, Ricardo Bittar do Campo Limpo e Marco Antônio Furque de Parelheiros e Lucas Sorrilo de Cidade Tiradentes. Uma salva de palmas a todos os nossos subprefeitos aqui presentes. Nós vamos ouvir agora palavras dele, que é médico sanitarista do SUS e foi nosso secretário do Verde e do Meio Ambiente e também deputado federal, Eduardo Jorge. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos aqui. Eu estou aqui como cidadão brasileiro, paulistano, porque moro aqui há mais de 40 anos, quase 50, e como baiano, que sou, graças a Deus. Nem todo mundo pode ser baiano. E por que eu estou aqui como cidadão paulistano, baiano e brasileiro? Porque o que está acontecendo aqui, na história de São Paulo, no século XX e no século XXI, realmente é muito marcante para a gente, todos nós daqui. A cidade de São Paulo, no século XX e no século XXI, teve 3 gestões que investiram em proteção de áreas ambientais, em todo o século XXI e XX. O primeiro deles foi o prefeito Setúbal, que instalou o Parque do Carmo, belíssimo, que eu acho o mais bonito da cidade. O pessoal do Ibirapuera fica com ciúme, mas é mais bonito. O Parque do Anhanguera, isso foi o prefeito Setúbal. Depois a Luísa Erundina, que fez 8 ou 9 parques muito bacanas, inclusive um aqui perto, que é o Parque Toronto e outro. E a terceira gestão foi a gestão Serra Kassab. Na gestão Serra Kassab, nós tínhamos 33 parques, fomos para 99 parques. Foram 66 parques a mais. Eram 15 milhões de metros quadrados de área protegida municipal, fomos para 45. Por aí, vocês têm uma dimensão, é uma espécie de G3 do meio ambiente, de proteção ao meio ambiente aqui na cidade de São Paulo. Setúbal, a gestão Erundina, a gestão Serra Kassab. Mas por aí você já tem uma dimensão. O Ravena, o secretário de Meio Ambiente, falou que são 30 parques a mais. Mas o mais importante é que são 150 mil metros quadrados a mais. Nós tínhamos 50. Nós estamos passando de 50 para 150 milhões de metros quadrados. Vou repetir. Inclusive o G3, o Setúbal, o Serra, Kassab, Erundina, deixaram 45, depois esses outros que vieram depois, chegou em 50 quilômetros quadrados, 50 milhões de metros quadrados. Esse plano vai levar para 200 milhões de metros quadrados, são mais 150. É uma coisa realmente... É como disse o representante do C40. O C40, para quem não conhece, é a mais importante articulação de cidades preocupadas com o meio ambiente do mundo, com representação na ONU, e toda vez que tem COP, essas reuniões da ONU sobre mudança climática, é a principal entidade de cidades do mundo. Ele aqui representa a C40 na América do Sul toda. Para isso, deu a dimensão.
E não é de graça, porque São Paulo é uma cidade mundial, é um país. O que se faz aqui realmente repercute no Brasil todo e no mundo todo. Então, é muito importante isso. O secretário do Meio Ambiente já deu uma dimensão. Eles estão agora assinando DUP, a Declaração de Utilidade Pública. Isso dá um trabalho tremendo de fazer, mapear, ir lá e para. É uma equipe muito técnica que eles têm na prefeitura. Depois vem a desapropriação e depois vem a implantação propriamente dita. Então, é uma tarefa que, se essa equipe levar até o final com determinação, eles vão entrar. O G3 vai deixar de ser G3 e vai virar G4. Só que você vai entrar disputando o primeiro e o segundo lugar. Então, vejam, essa é a dimensão. Aí eu faço só, na minha experiência enquanto secretário, fui secretário da Saúde e de Meio Ambiente, e chega, mas eu queria só falar para o prefeito. Não, já chega, né? Já estou velho. Mas eu queria só pedir para o prefeito, né, ter muita atenção com o seu secretário do Verde. Porque é claro que eles vão trabalhar dia e noite, eu sei que você vai botar o olho nele. Mas ele precisa do apoio da área financeira, administrativa, para poder chegar lá. Administrativa, financeira e jurídica. Né? Então, prefeito, bote essas 3 áreas junto com o seu secretário para trabalhar, para a gente chegar no final do ano e o senhor poder entrar direto no G4. Agradecemos as palavras do sempre deputado Eduardo Jorge, que nos falou. Agradecendo mais uma vez a presença das lideranças que estão aqui conosco, a Luiz Areias, representante do Conselho Regional do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Casa Verde, a Márcia Soares, representante do Conselho Gestor aqui do Parque, a pastora Débora, do projeto Boa Obra, o Tiba, do Morro Mengo, a Silvana, do Peri Alto, a Nena, do Futuro Melhor, o José Laércio, vice-presidente do Zoom Norte, o pastor Antônio, da Igreja Jabinel, o Emilson, da Brasilândia, Valdovino, amigos do Jardim Fontales, a Maria Elodi, do Centro de Apoio à Mulher e Família, Paulão, da Vila Malha, o Ney, do Jardim Antártica, o Teco, Pequeninos do Peri, pastor Everson, da Igreja MIF. Agradecendo mais uma vez, uma salva de palmas a todos vocês, as nossas lideranças aqui presentes. O nosso evento está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube da nossa Prefeitura da cidade de São Paulo. Vou pedir a gentileza de todos que façam um pouquinho mais de silêncio para poder sair a transmissão de acordo com o que a gente estava prevendo. Vamos lá, então. Na sequência, ouviremos palavras dele, que também foi deputado federal, estadual, também foi nosso secretário municipal e hoje preside o Fórum Nacional da Longevidade, Walter Feldman. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero dizer que essa chuva veio abençoar esse ato, porque mata e floresta sem chuva não dá a dimensão que a natureza apresenta e presenteia a todos nós. Eu quero dizer, prefeito Ricardo Nunes, seus secretários, todos meus amigos, vereadores, as personalidades aqui presentes, eu vou falar 3 expressões populares, eu quero sugerir a vocês também. Literalmente, eu quero que caia a ficha de vocês. Esse é um ato diferente, acho que dos milhares que eu já participei, Ricardo. Imagina quantos toldos, quantos palanques, microfones, falas no interior do estado, pelo Brasil, aqui em São Paulo, talvez milhares de comemorações de um posto de saúde, de uma unidade escolar, às vezes até de um velório. A prefeitura sempre está ligada, se tem um sentimento popular, está ligado à população naquilo que é suas demandas. E todas elas têm importância. Eu participei da reconstrução do Parque das Bicicletas, do Parque do Povo, do Parque Vila Lobos, acompanhei a luta do Gilberto Natalini na questão do Parque Augusta, do Eduardo Jorge. Cada parque inaugurado, Ricardo, é uma festa, porque é no parque que a população se congrega, cria suas relações comunitárias, faz atividade física e tem o lazer, que é fundamental para uma vida mais completa.
O Parque Ibirapuera, das minhas contas, Ricardo, tem 1% da atitude que você está tomando hoje. É isso mesmo, Eduardo? 1.500, aqui são... É 1%. Vocês já foram ao Parque Ibirapuera? Cada final de semana tem 100 mil pessoas alegres, felizes, saboreando aquilo que é um direito nosso, que é o lazer comunitário, que é viver a vida intensamente. Então, eu estou propondo a vocês, caiam a ficha de vocês, porque esse é um ato, talvez na minha história, que é longa, como do Eduardo Jorge, do Natalini, nos atos mais importantes que eu já vivi. Mais importantes. Vamos ficar de boca aberta. E vamos tirar o chapéu para o prefeito Ricardo Nunes. Ele merece. Pessoal, se vocês tivessem a ideia como o Zamarco, secretário de Saúde, vai se beneficiar dessa decisão, ele comanda a área de saúde de São Paulo, isso vai reduzir muito aspectos relacionados à morbidade e à mortalidade no inverno, aquelas correspondentes do verão. A quantidade de doenças, de mortalidade reduz por essa decisão. Então, aqui não é uma comemoração para as árvores, para a fauna, para a flora, é para o ser humano, que vai viver em condições mais adequadas, num clima mais equilibrado. Eu não sei se a COP, nas suas decisões, tomou decisões tão importantes como dessa dimensão, porque lá, eu sei o sofrimento daqueles que participam, o Gilberto foi lá, outros da prefeitura foram, tá certo? Mas são decisões que são tomadas no decorrer de um longo processo de convencimento, de inclusão e recurso orçamentário. É muito difícil. E há décadas está se tentando mudar o clima no mundo. E, Ricardo, na questão, eu falei do Zamarco, na questão educacional, aqui vai ter educação ambiental. Nós estamos dando uma demonstração de educação para o mundo, que para você resolver problema de mudanças climáticas e respeitar o meio ambiente, viu, Padulinha? Você tem que dar exemplo. O Mário Covas, que foi meu grande líder, dava exemplo na prática. Ele dizia, tem que fazer, não adianta falar. E o povo está cansado de ouvir, o povo quer resposta às questões que estão aí colocadas. Soninha, direitos humanos, isso daqui é um respeito extraordinário aos direitos humanos, ao direito dos animais, da flora, da fauna. É inacreditável. Eu quero dizer que eu estou muito emocionado, Ricardo, Edson, por terem me convidado aqui. Eu não poderia voltar aos palcos públicos numa comemoração tão especial como essa. É muito especial para mim. Eu fico absolutamente emocionado. Como disse os nossos amigos, é um momento histórico, tem que ser comemorado pelo Brasil e pelo mundo. Isso tem que educar o mundo e tem que fazer com que os governantes sejam estadistas. Estadista é quem tem coragem de tomar decisão. Se é uma coragem fazer um parque, imagina fazer 32 unidades de conservação. Novos parques, numa tacada, numa assinatura. E o Montoro, que era o meu outro líder, Ricardo, dizia o seguinte, e eu te comentei agora, ele dizia o seguinte, um grande governo é um conjunto de pequenas obras. Já é um grande governo, porque vai atender a comunidade mais pobre lá do fundo, naquilo que ela mais precisa. E, às vezes, o que ela mais precisa é muito barato e muito simples e fica anos esperando. Mas é também um governo que tem coragem para tomar decisão para grandes obras. Essa é uma das maiores obras que a cidade de São Paulo já fez. Nesse momento, Ricardo Nunes, você deixa de ser prefeito e passa a ser um estadista da cidade de São Paulo. Parabéns. Walter Fergus, nosso sempre deputado e também secretário municipal. Vamos agradecer ainda a presença de algumas lideranças, o Natanael, lá de Heliópolis, o Coxinha, lá de Singapura, Edu Chaves, do Singapura, a Brandina, da Nova Cibran, e também o pessoal que recebeu o prefeito lá na entrada, o pessoal da Escola de Samba, ó, nós aí, Peri. Agradecendo mais uma vez a todas as lideranças. Falando em lideranças, vamos ouvir ele também,
que foi secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, vereador aqui na capital, Gilberto Natalini. Muito bom dia para vocês. Estou aqui muito alegre, feliz de verdade, não a felicidade superficial. Queria saudar o prefeito Ricardo Nunes, em nome dele, todos os servidores públicos que estão aqui hoje representados. Saudar também o secretário Ravena e o secretário Naline, e, através dele, saudar as suas equipes e também todos os secretários que estão aqui. Os colegas vereadores, os amigos, as amigas, os subprefeitos, enfim. Eu quero dizer, prefeito, que em política tem gente que só fala. Falar é importante em política. Falar é muito importante, faz parte. Mas tem que falar e tem que fazer. Tem gente que só fala. Fala pra caramba. Fala muita besteira e faz pouco. E o que está acontecendo aqui hoje, que o prefeito de São Paulo veio aqui, falou que ia fazer e está fazendo. Isso é importante. Está fazendo. Está fazendo uma coisa histórica para a cidade. Eu sou ambientalista, aqui o Eduardo Jorge, o Valtinho acompanha a gente há tantos anos, e a gente luta por isso, prefeito, há décadas. Há décadas. Eu quase fui morto, assassinado por lutar por isso. Foi difícil, tem sido difícil proteger a natureza na cidade de São Paulo. Tem gente que não entende, que é contra, que quer destruir a natureza para construir o seu próprio dinheiro, sua própria riqueza. O que está sendo feito hoje aqui pelo prefeito de São Paulo? Botou o peito na frente e falou, não, nós vamos proteger as matas remanescentes da cidade de São Paulo. Já foi dito aqui por vários oradores. É histórico, é emblemático. Eu, como ambientalista, tenho certeza que o Eduardo também, e todo o conjunto de ambientalistas sinceros que trabalham nessa cidade, são muitos, tenho certeza que hoje é um dia de glória. Estou dizendo sério, prefeito. Sincero, vim aqui para falar isso. Por quê? Porque proteger as matas significa segurança climática e significa segurança hídrica. Não adianta a pessoa ir morar lá numa ocupação, sabe lá Deus como feita, se ele não tem água para beber, para cozinhar, para tomar banho, não adianta, ele não vai viver. E você protege, as águas vêm das matas, a chuva vem, de certa forma, das matas, o controle da temperatura vem das matas, os animais vêm das matas. A nossa felicidade ao ver isso aqui, como seres humanos, é enorme. E agora ele vai assinar aqui hoje para proteger 30 áreas de mata na cidade de São Paulo, transformar em parque para que não se derrube mais. É bom ou não é? Maravilhoso. Muito obrigado, prefeito, em meu nome e em nome da cidade. Agradecemos ao sempre secretário e vereador Gilberto Natalini. Senhoras e senhores, vamos neste momento às assinaturas dos documentos desta cerimônia. Primeiramente, o nosso prefeito Ricardo Nunes autoriza o início das obras de implantação da primeira fase do Parque Linear do Córrego do Bispo, núcleo sede. Mais uma salva de palmas ao nosso prefeito. Vamos agora, e neste momento, o nosso prefeito Ricardo Nunes determina que a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente adote as providências relativas à declaração de utilidade pública, abrangendo aproximadamente 11% do território municipal, contemplando 165.310.000 metros quadrados, destinada à implantação de parques e unidades de conservação, cujo objetivo é ampliar e garantir a proteção ambiental da cidade de São Paulo.
Senhoras e senhores, vamos ouvir o prefeito da capital do Verde, Ricardo Nunes. Bom dia, gente! Eu já tô cheio de bilhetinho. Eu vou nos lugares, as pessoas me enchem de tanto de cartinha. Às vezes eu fico olhando antes, ver se tem alguma que a Regina fique com ciúmes, mas normalmente não é. Normalmente... Ai, como eu tô feliz, gente. Como tem sido bom, como Deus tem abençoado a minha vida, a nossa vida. E hoje é um dia desses tão importante para todos nós, que fala do nosso presente, mas fala muito do nosso futuro e do futuro das futuras gerações. Queria iniciar aqui cumprimentando com muito carinho nossos queridos vereadores, que eram para eles falarem aqui, eles sempre falam, mas está com o tempo um pouco apertado, e aí eles optaram por não falar, mas eu queria deixar muito destacado aqui a presença e o agradecimento pela presença e pelo trabalho todo que vem fazendo pela cidade de São Paulo lá na Câmara. Vereador Paulo Franchi, muito obrigado. Como vereador junto durante 8 anos. Trabalhamos tanto junto. Paulo, que é médico cardiologista, né, que está dando da tua experiência de vida para cuidar da cidade. Muito bom. Beto Social, nosso querido vereador. Primeiro mandato, mas já fazendo diferença na vida das pessoas, muito presente nas comunidades. Parabéns, Beto. Muito sucesso. A Sandra Santana também, primeiro mandato, uma vereadora também super dedicada aqui da região. Trabalhou muito nos projetos aqui da Zona Norte. Rodrigo Goulart, também nosso querido vereador, fui vereador com o Rodrigo. Foi agora o relator do plano diretor e consta lá no plano diretor, no quadro 15, uma parte no quadro 7, a grande parte no quadro 15 do plano diretor, dessas áreas que a gente pretendia transformá-las em parques e áreas de conservação, e agora relatou também a lei de zonamento, e dentro do contexto, como relator do plano diretor da lei de zonamento, cuidou da questão de mobilidade, da questão de habitação, mas também com muito foco na questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Obrigado, Rodrigo. Está aqui o nosso sempre deputado, médico sanitarista do SUS, baiano. O Jorge falou assim que nem todo mundo que é baiano, né? Mas todo mundo é paulistano. E o Eduardo Jorge, que é uma referência para a gente, o médico sanitarista, que contribuiu tanto e vem contribuindo ainda tanto, né? A sua presença aqui já é uma grande contribuição pelo seu prestígio nessa ação importante que a cidade dá, nesse espaço importante com relação à questão do meio ambiente. Então, o Eduardo Jorge, muito obrigado, parabéns por todo o seu trabalho, por todo o teu exemplo de vida, né, que as pessoas seguem. Meu querido irmãozinho, nosso sempre deputado também, o Walter Feldman, presidente do Fórum Nacional de Longevidade. O Valtinho Feldman também, um fenômeno, uma referência para todos nós. E olha, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Walter Feldman trabalha muito um tema, também é médico e um cara sensacional, e ele tem trabalhado muito a questão da longevidade. Hoje nós temos na cidade de São Paulo 17% de pessoas idosas. Nós vamos ter em 2030 20% das pessoas idosas. E em 2050, parece que está longe, mas não está não, vamos ter 30% de pessoas idosas. Em 2050 a gente vai ter 1/3 da população idosa. E o que a gente está fazendo aqui, essa ampliação das áreas de proteção, áreas de conservação, atende às crianças, atende aos adultos, mas muito em especial aos nossos idosos, que é muito comum na questão dos idosos, depois a questão das doenças pulmonares. São todas as ações que a gente está desenvolvendo na cidade de São Paulo com relação à questão do meio ambiente, que o Walter Feldman ele defende muito o meio ambiente e também a longevidade. Você está matando 2 coelhos numa paulada só. Parabéns, o Walter. Obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio de estar aqui. Cumprimentar o nosso sempre vereador, meu amigo Gilberto Natalini, ambientalista. Fui vereador com o Natalini durante 8 anos. E eu, relator do orçamento por muitas vezes, relator da LDO. E lá na Câmara é assim, né? Tem um vereador que normalmente acaba se destacando mais numa atividade, outros nas outras. Eu atuei muito na área de finanças. Meus colegas vereadores me incumbiram muito de sempre estar acompanhando os projetos da área de finanças, na área tributária. E o Natalini queria que eu punha todo o orçamento da prefeitura do meio ambiente. Eu falei, Natalini, não dá.
Tal a paixão do Natalini. E quando o Natalini falou assim, ó, eu quase fui morto por conta de defender o meio ambiente, por conta de defender isso aqui, não é na forma só de se expressar, é na realidade. O Natalini, quando vereador, liderou um processo com relação à questão das áreas de proteção ambiental que estavam sendo desmatadas por loteamentos clandestinos, realizadas, muitas delas, por organizações criminosas. E ele, de forma muito corajosa, enfrentou isso, fez um belo de um relatório, encaminhou à Câmara, ao Ministério Público, e ele ia lá pessoalmente, nesses locais onde eles acabavam com as florestas para poder fazer loteamento clandestino. Como a gente viu de uma pessoa que hoje, me parece, deve ser candidato a prefeito de São Paulo, que invadiu uma área chamada Nova Palestina, na beira da represa Natalini, em 2013, e derrubou todas as árvores para fazer habitação, só que passado 10 anos, Eduardo Jorge, Walter Feldman, só tem 80 lonas lá, depois de 10 anos. O que ficou de prejuízo para as pessoas e para a cidade foi a mata derrubada na beira da represa e nenhum sonho realizado numa área particular. Como foi também a invasão da área particular lá na Copa do Povo, que se vangloria de dizer da Copa do Povo. A gente precisa ter responsabilidade e fazer políticas públicas verdadeiras, como a gente está fazendo aqui, como está fazendo na habitação, porque não adianta, como o Natalini falou, você derrubar as árvores, como ele fez lá, e está lá até hoje, está a imprensa aí, pode ir lá e checar, na beira da estrada do Mboi-Mirim. 10 anos, gente. Que sonho é esse que vendeu para as pessoas? Que estão lá, 80 lonas azul, preta, das pessoas morando naquela condição que não é digna. E ainda vendendo esse falso sonho para as pessoas, prejudicando o meio ambiente, fazendo invasão na área de proteção ambiental. Então, Natalini, eu quero ser aqui testemunha. E como prefeito de São Paulo, falo como teu amigo, mas como prefeito da cidade de São Paulo, reconhecer o teu trabalho, a tua dedicação de vida pelo meio ambiente. Você colocou a sua vida em risco para proteger a vida de todo mundo. Parabéns, parabéns, muito sucesso. Cumprimentar o Ilan, muito honrado, todos nós, de termos aqui o representante regional para a América Latina do C40. Eu participei de vários eventos internacionais com o Ilan, junto, nas áreas de sustentabilidade. O C40 sempre estando nos acompanhando. Temos várias parcerias com o C40. É um organismo importante, como foi relatado aqui, reúne as 100 maiores cidades do mundo dentro das ações para políticas públicas com relação à questão da proteção ambiental, principalmente. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá no C40, gente, que reúne Paris, reúne Buenos Aires, reúne Washington, reúne Barcelona, Madrid, as grandes cidades do mundo, tem uma meta para que as áreas de cobertura vegetal dessas cidades possam chegar a 30%. E aí, um dia, na reunião do C40, não sei se o Ilan lembra disso, eu levantei o dedinho e falei, olha, muito interessante a gente ter a meta de chegar com uma área de cobertura de 30%. Mas eu queria contar para vocês que na cidade de São Paulo nós temos 46% e vamos passar de 50%. E nós passamos de 50% de área de cobertura vegetal, dando exemplo para o mundo. Para o mundo. Hoje nós temos mais de 50% de área de cobertura vegetal na cidade de São Paulo. E por essas e por outras, pessoal, a gente precisa ter orgulho da nossa cidade. Tem gente que fica o tempo inteiro falando mal da nossa cidade. Não é para pegar os problemas e colocar no canto, não. Jamais. Nós temos que pegar os problemas, enfrentar e resolver. Mas não é possível que tenha gente que só fique falando mal da cidade. Nós temos muita qualidade, nós temos um povo maravilhoso, ou não somos? Nós somos um povo trabalhador, um povo que faz com que essa cidade possa ser a capital do nosso país, do ponto de vista da geração de emprego e renda, do ponto de vista da geração econômica, a quinta maior metrópole do mundo. E o Ilan aqui, representando o C40 e dando esse depoimento para a gente, é de fundamental importância.
Só queria ressaltar um trecho da fala do Ilan. Não tem experiência no mundo do que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso é motivo de muito orgulho. Como falou aqui o Walter Ferb, precisamos marcar essa data. Essa data, 21 de fevereiro de 2024. É uma data histórica para a nossa cidade e para cada um de nós que está participando desse evento e, principalmente, para todos os 12 milhões de brasileiros e pessoas do mundo que vivem em São Paulo, que nos visitam e que trabalham aqui. Então, Ilan, muito obrigado pela sua presença, pela sua declaração, pela parceria com o C40. Nós temos muitos projetos, projeto de eletrificação de frota de ônibus, enfim, vários projetos, projeto Zebra, que a gente tem desenvolvido com o C40. Então, queria te agradecer muito a sua presença, mas muito em especial a nossa parceria da Prefeitura com o C40. Nossos secretários municipais, aqui estamos com vários secretários municipais, o Edson Aparecido, que coordenou todo esse trabalho junto com as várias secretarias. Isso aqui é uma ação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, mas interfere na Secretaria de Mudanças Climáticas, que participa junto desse processo, que interfere, como falou aqui o Eduardo Jorge, na Secretaria da Fazenda, que interfere na Secretaria de Urbanismo, enfim, todas as secretarias. E o Edson Aparecido, com toda a sua experiência, toda a sua bagagem, coordenou todo esse trabalho para a gente poder fazer essa caminhada e chegar aqui hoje. Obrigado, viu, Edson? Fabrício Cobra, da Casa Civil, também. O Rodrigo Ravena, nosso secretário do Verde e Meio Ambiente. Tamires também está aqui, a nossa secretária adjunta. Você é adjunta ou chefe de gabinete? Chefe de gabinete. Quem ganha mais? O chefe de gabinete ou o adjunto? Quem trabalha mais? Mas nós temos uma alegria de ter uma equipe tão boa, como é na Secretaria do Verde, do Meio Ambiente e todas as secretarias. É um time muito bom. Está a Elza Paulino, nossa secretária de Segurança Urbana, nossa querida Elza. Também o doutor Renato Nalini. Nalini, dessa história de vida, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, secretário de Estado da Educação, e aceitar o convite para vir dar a sua contribuição, da sua bagagem, da sua experiência e da sua credibilidade para a secretaria tão importante de mudanças climáticas da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, viu, Naline? Obrigado mesmo. Bom, tem muitos aqui, gente. Vocês me permitem, para acelerar, em nome desses aqui, cumprimentar cada um de vocês, nossos secretários, secretários adjuntos, chefes de gabinete, nossos subprefeitos, aqui o Magal, Santana Tucuruvi, o Guaraci da Casa Verde, Cachoeirinha Limão. Em nome desses, queria cumprimentar todos os subprefeitos aqui. E é uma coisa bacana, eu estava aqui falando com a Tamires, eu falo tanto com aquele japonesinho ali, eu acho que é o Luiz Felipe, né? Que é o subprefeito da Vila Mariana. Tanto trabalho integrado e não conhecia. E cadê? Sumiu? Já mudou de lugar? O bicho é danado. Essa aqui é a Tamires, chefe de gabinete do Verde e Meio Ambiente, tá? Então, vocês que se falam muito por telefone, depois vocês se cumprimentem aí desse trabalho de integração nosso super importante. Então, obrigado, Guaraci e o Magal. Em nome dos dois aqui, cumprimentar todos os nossos queridos subprefeitos, nosso pessoal que trabalha nas subprefeituras. Meu chefe de gabinete aqui, o Vitor Sampaio. Vitinho tem me acompanhado, feito um trabalho muito importante, me aturado, né? Porque também, às vezes a gente perde um pouco a paciência, demanda de trabalho é muito grande, a pressão muito forte, e o Vitinho, que está ali do meu lado todo dia, acaba tendo que me ajudar nesse dia a dia. A Tamires, chefe de gabinete da Secretaria do Verde, o Roger, da Inovação e Tecnologia, muito importante, o João, gestor do Parque Linear do Córrego do Bispo, querido João, apaixonado aí pelo parque, que estava falando do carinho que tem, do quanto que a gente tem trabalhado aqui, né, para poder manter essa área preservada. Nossa Guarda Civil Metropolitana, o inspetor superintendente Agapito, nosso comandante-geral, e o Bastos, comandante da Inspetoria de Defesa Ambiental Cantareira. Em nome deles, cumprimentar todos os nossos valorosos guardas civis metropolitanos. Muito obrigado. Nosso comandante Malta, coordenador-geral da Defesa Civil, está aqui. Também tem um trabalho muito integrado aqui com as nossas áreas de proteção. O tenente-coronel PM André, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano de São Paulo. Muito obrigado, tenente-coronel André, pela sua presença. Em seu nome, todos os nossos valorosos policiais militares. O capitão PM Paim, do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fundamental o nosso trabalho conjunto com o Corpo de Bombeiros, de um tema que eu vou falar aqui.
Cumprimentar também aqui o nosso pessoal da Fórmula E. Vocês viram que tem um carro aqui, né, que foi feito, a carcaça de um carro de corrida, que foi feito com material reciclado e que representa aí a Fórmula E, que acontecerá na cidade de São Paulo no dia 16 de março. Nessa ação importante de ter aqui na cidade essa visibilidade da substituição de veículos poluentes para não poluentes. Então, dia 16 de março, vocês estão convidados. Eles devem ter ingresso lá a 99,9% de desconto. Vocês passam lá e pedem para eles. O Guilherme está aí. Não tem, Guilherme? Desconto de 99,9% de desconto? Arruma ingresso pro povo aí, cara. Arruma? Aê! Vocês participarem lá, muito bacana. Aqueles carrinhos, zoom, né, elétrico. E essa corrida acontecendo em São Paulo, é o segundo ano que acontece, gera emprego, gera renda, televisionado para mais de 60 países, levando o nome da cidade para o mundo inteiro de forma positiva, e um evento super bacana, super importante. Então, Guilherme, muito obrigado aí, você representando aqui a Fórmula E. Também o Bruno... Ah, o Bruno está aí, o Bruno Grassi está aí? Ah, eu tinha visto lá já. Eu pensei que era o Bruno de Grassi, o do corredor. Você parece, rapaz, com ele? Demais. O nome, né? O nome. É o Lucas de Grassi. É o Lucas de Grassi. Preciso estudar meu nome. Bruno de Grassi, Lucas de Grassi, tudo igual, né, gente? Obrigado, Bruno. Bruno Grassi, nosso diretor comercial da Fórmula E. O Edson Brasil, lá do gabinete. Está aqui o Fernando Alfredo, nosso grande líder do PSDB. Em nome dele, todos os representantes dos partidos que estão aqui presentes. Obrigado, Fernandão, nosso grande amigo. Enfim, os moradores aqui da região, lideranças comunitárias, os presidentes de empresas, autarquias, amigos da imprensa, senhoras e senhores. Gente, imagine só, depois que a gente teve aqui a fala do Eduardo Jorge, Walter Feldman, Renato Nalini, Gilberto Natalini, Ravena, pelo amor de Deus, né? Tá dado aqui o recado de uma forma muito clara do avanço que a gente está tendo aqui com esse ato de hoje, que não se esqueçam, pessoal, é importante a gente poder compartilhar com as pessoas esse avanço importante. Na data de hoje, 21 de fevereiro de 2004, uma data marcante para a nossa cidade, para o Brasil e para o mundo. Nós estamos, e eu assinei agora, o decreto para desapropriação de mais de 150 quilômetros quadrados de área de proteção vegetal na cidade. Isso representa é maior do que a cidade de Paris. É muito próximo do tamanho da cidade de Washington. Representa 11% de todo o território da cidade de São Paulo. Hoje a gente tem em torno de 15% de área de preservação. São os parques estaduais, são as áreas indígenas, são os parques municipais, e que, somado agora a esses 11% de área que a gente está desapropriando para se tornar uma área de todos, era uma área particular, portanto, o privado poderia explorar, a gente desapropria, paga para o proprietário, e isso se integra ao patrimônio da cidade de São Paulo ad eterno. Para o resto da vida serão áreas preservadas com a nossa mata, com as nossas nascentes. Somado que já tinha o que a gente está fazendo hoje, a cidade de São Paulo passa para 25% de área de proteção ambiental na cidade de São Paulo. Nós temos um quarto agora, um quarto da cidade protegida. Isso é de uma importância muito, muito grande, e é um grande avanço, como o Ilan aqui do C40 falou, como o Eduardo Jorge falou, como o Walter Feldman falou, como o Renato Nalini falou, como o Gilberto Natalini comentou, o Ravena. Não existe no mundo uma experiência do que nós estamos fazendo hoje aqui para a questão de sustentabilidade, para a questão da proteção do meio ambiente, para a questão do enfrentamento das mudanças climáticas. Eu estou muito feliz. E não é só isso. Outro dia eu conversava com o Ravena e com a Tamires, e eles me falavam, a Tamires está há muito tempo na prefeitura, 10 anos de prefeitura. E ela me dizia o seguinte: olha, prefeito, como que era antes? A gente contava a moeda, tinha dinheiro para nada para manter os nossos parques. Hoje não, hoje a gente tem recursos na Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Hoje a gente tem condições de fazer as ações importantes. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, o orçamento da Secretaria do Verde e Meio Ambiente era de 278 milhões. 2021, 278 milhões. Sabe quanto que é hoje? 658 milhões.
Nós aumentamos em 130%. O sonho do Gilberto Natalini se concretizou. E é por isso, gente, que nós estamos fazendo um grande trabalho, como o Eduardo Jorge contou aqui, de fazer ampliação dos parques das áreas verdes. Eu já inaugurei 5 parques. Esse ano inauguro mais 5, 6 parques. São 113. E a gente vai continuar avançando nessas áreas que são de fundamental importância mantê-las preservadas. E se vocês derem uma olhadinha para o seu lado direito, para o seu lado esquerdo, vocês vão ver muitas mudas plantadas. Só no ano passado, a Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, nós plantamos 85 mil árvores na cidade de São Paulo. 85 mil árvores. Só no ano passado nós plantamos. E aí tem todas umas outras ações importantes. Do jardim de chuva, que são aquelas áreas de concreto que a gente tira o concreto, faz um aprofundamento de 1,5 metro, põe brita e faz um jardim em cima. Nós passamos de 300 jardins de chuva agora, que é muito importante para você ter a drenagem da cidade, para deixar áreas mais verdes e ter mais áreas de cobertura vegetal. Eu não tenho dúvida nenhuma que com toda a dedicação, todo o apoio, junto com vocês, junto com esse time todo aqui, a gente está tornando, não é que a gente vai tornar não, a gente já está tornando hoje a cidade de São Paulo num grande exemplo para o Brasil e para o mundo. Para concluir a minha fala, só queria deixar mais um recado importante. Está ampliando muito as áreas de parques, as áreas de preservação. Hoje é um ato fundamental, histórico para a cidade de São Paulo, a gente poder passar a ter, nesse ato hoje, mais de 10% do território da cidade que serão áreas de preservação, ampliando a nossa área de preservação, cuidando, portanto, da árvore e do verde. Mas tem uma questão do ar também que eu queria compartilhar, que tem tudo a ver com as nossas florestas, com a nossa preservação. Mas são das emissões de poluentes. 62% da emissão de dióxido de carbono que são emitidos da cidade de São Paulo são emitidos dos mais de 7 milhões de carros que circulam em São Paulo e 1.200.000 motos. E quase que metade disso é proveniente dos veículos a diesel, dos ônibus a diesel. Portanto, o que nos incumbe, tendo em vista esse dado e a necessidade de tomar ações de políticas públicas? Nós estamos fazendo a substituição da nossa frota de ônibus a diesel por veículos não poluentes. Hoje o que tem de tecnologia é o ônibus elétrico. Mas pode ter amanhã hidrogênio, pode ter outras tecnologias, mas tirar de circulação os ônibus a diesel para trazer veículos não poluentes. E é muito importante que a gente possa, saindo daqui desse evento, que é um evento histórico para a cidade, que a gente possa falar quando a gente for cortar o cabelo com o nosso barbeiro, que a gente possa falar com a manicure quando for fazer a unha, que a gente possa falar com o nosso sogro, com a nossa sogra quando for comer aquele churrasco no final de semana, que a gente possa conversar com a nossa esposa e nosso marido, ou que a gente possa conversar com nossos vizinhos e colegas de trabalho, da importância que tem essa questão da sustentabilidade, da proteção do meio ambiente, do enfrentamento às mudanças climáticas, e de quanto é fundamental que cada um possa dar sua contribuição de plantar a sua árvore ou de cuidar da sua árvore, das pessoas não jogarem o lixo na rua, que acaba indo para os córregos, entupindo os córregos. E aí a gente tem que movimentar um volume enorme de pessoas e de carros, de caminhões a diesel, para ficar limpando o córrego, que são córregos entupidos por conta de jogarem sujeira. Porque a gente vai continuar avançando nos processos de deixar a nossa cidade uma cidade cada dia melhor. Como foi, por exemplo, a inauguração que fizemos há pouco tempo do centro ali no Ipiranga, que é o centro de transbordo. E o centro de transbordo do Ipiranga, olha que importante, do ponto de vista de tecnologia, Ilan, do ponto de vista de tecnologia, é o melhor centro de transbordo no ponto de vista de tecnologia do mundo. Olha o exemplo que a gente está dando para o mundo inteiro. E para vocês terem uma ideia, aqueles filtros que tem lá, o que é o centro de transbordo? Quando você tem os caminhões de lixo que passam a recolher no lixo, né, então ele vai levar até o aterro. No centro de transbordo é um local que você leva todos esses caminhões para ser compactado, separado e você poder ter um volume menor de lixo para levar para o destino final. Esse é o centro de transbordo. Aquele era um cheiro horrível, cheio de rato, barata para todo lado. Hoje você vai lá, não tem cheiro, e tem uma coisa fundamental. Walter Feldman, Renato Nalini, Gilberto Nascimento, Eduardo Jorge.
Ravena Tamires. Com esse centro que a gente inaugurou lá de transbordo, nós tiramos por dia 10 mil quilômetros por dia de caminhões a diesel que circulam na cidade. Nós tiramos por dia 10 mil quilômetros de caminhão a diesel circulando pela cidade, com o centro de transbordo com a maior tecnologia. Nós vamos fazer agora a nossa renovação do contrato da coleta de lixo na cidade. E dentro do nosso plano de trabalho, está previsto 12 bilhões de investimento, com a inclusão dos ecoparques, com a inclusão das usinas de transbordo, com a questão da ampliação da reciclagem. Olha o que é tocar uma cidade desse tamanho, gente, com orçamento de 110 bilhões. É muito importante. E é por isso que tem uma equipe muito preparada. Não tem ninguém da equipe aqui que nunca foi gerente de um carrinho de hot dog e que queira ser prefeito. A gente tem uma equipe muito preparada e muito comprometida e com direcionamentos daquilo que é preciso ser feito. E eu queria aproveitar aqui, eu já ia encerrar minha fala, ainda bem que você mostrou para mim. Eu só queria aproveitar e falar um tema que eu ia encerrar, mas eu vou ter que falar mais um minutinho. Vocês vão ter que esperar, porque é rápido, que é importante. Além desse ato que a gente está fazendo aqui hoje, da desapropriação de mais de 150 quilômetros quadrados, 10% do território da cidade, que vai ficar ad eterno como área de preservação em parques, o lançamento do programa de monitoramento das nossas áreas de proteção, que é muito importante. Vocês vão ver, deve ter uma torre, está ali, aquela torre, por exemplo, aqui do Parque do Bispo. Ali tem câmeras que monitoram todo o parque e com uma tecnologia, que é a melhor tecnologia do Brasil, que além dela monitorar o parque, ela detecta as ondas de calor. Portanto, se tiver um incêndio ali agora, aquela câmera vai passar, vai identificar o incêndio, de forma georreferenciada, vai mostrar e vai comunicar a nossa brigada de incêndio para vir rebelar o incêndio. Então, a gente monitora os parques, está começando por aqui, vamos colocar em todos os parques. Nós monitoramos para evitar a questão de incêndios e proteger as nossas áreas de preservação. Então, é muito importante, além dessa ação de ampliar as áreas de proteção, também cuidar das nossas áreas de proteção, com uma equipe muito preparada que cuida aí da questão do manejo da flora, da fauna, nossos animais silvestres e também com relação à questão da prevenção de incêndio, que inclusive queria agradecer aqui a toda a nossa brigada de incêndio, aos bombeiros, né, e agradecer o presente que eu ganhei aqui, prefeito Ricardo Nunes, que é um dos uniformes do programa que a gente tem, Operação Fogo Zero. Fogo Zero. Então, gente, muito obrigado. Grande dia hoje para todos nós. Deus abençoe. Viva São Paulo! Viva o meio ambiente! Viva o Brasil!